Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 4 de abril de 2024. Irmãos. Estamos aqui, irmãos, graças a Deus, né? Vivos. Caminhando, né, em direção a Jerusalém Celestial, em obediência à palavra, em oração, em meditação, né? Em caminhada, em louvores, principalmente em obediência à palavra, né? Porque esse é o amor de Deus, né, irmãos? O amor de Deus é a obediência aos seus mandamentos. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos, né? É o que o Senhor Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram e a igreja ensina, né? Quem me ama, guardará os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E os mandamentos são muitos, né, irmãos? São muitos. Então, irmãos, domingo que vem, né? É o primeiro domingo do mês de abril, né? Estaremos reunidos, né, os varões, lá na casa do irmão César, né? Se Deus quiser, lá na rua Fortaleza. Estaremos lá a partir das 8 horas. Se Deus assim o permitir, né? Estaremos lá para dialogarmos nas Escrituras, nos aperfeiçoarmos, nos corrigirmos, nos exortarmos, né? Para que possamos continuar no caminho, né? Nos aperfeiçoando e procurando a unidade, né? A unidade da fé e a unidade do Espírito, né? Graças a Deus, como está escrito. E vamos continuar aqui com os meus vídeos, né? Já estamos falando do que? Da boa consciência nas Escrituras, entendimento da eclésia, né? Da igreja, boa consciência nas Escrituras, os julgamentos, né? Os juízos que vieram sobre a terra e advirão, né? E virão sobre a terra, sobre os homens, né? Sobre as criaturas. Não é isso? Julgamentos e juízos, né? Que estão previstos na palavra, né? Estão profetizados, né? E também foram realizados no futuro e foram narrados, né? Estão aí narrados nas Escrituras. Então, esses juízos, esses julgamentos, conforme nós vemos, né? Ele está ligado a quê? Está ligado àquele que despreza a palavra ou aquele que, né, obedece a palavra, né? O desprezo à palavra gera um julgamento para condenação, né? E o respeito à palavra gera um julgamento para a salvação. Então nós vamos falar um pouco sobre esse desprezar a palavra, né? Certo? Então nós vemos que, primeiramente, a gente vê aí em Isaías, né? Isaías é o profeta dos ais, né? Aí ele tem um ai aqui que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, né? Então isso é um versículo muito importante para nós, né? Para que as pessoas não confundam o mal com o bem, né? Quem confundir o mal com o bem, ou quem chamar o bem de mal e o mal de bem, está desprezando a palavra, né? Está desprezando o bem, está igualando o bem ao mal, né? A pessoa faz o mal, a outra faz o bem, aí quem vai julgar vai dizer assim, não, isso aí, quem fez o bem aí não está com nada não, né? Esse que fez o mal aqui é que está fazendo o bem, né? Por isso é que a gente não deve
olhar para as aparências e sim para a essência das coisas, né? É isso? E aí o mesmo Isaías, no capítulo 5, 24, ele repreendendo ali o povo de Israel, ele, né, não ele repreendendo, mas o Senhor Jesus, né, e o Pai eterno, né, ele diz assim, ó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então Israel, né, por desobediência, né, desprezaram a lei, desprezou, né, a nação desprezou a lei. A palavra do Santo de Israel desprezou a lei, né, de Moisés e, logicamente, rejeitaram a lei, né? Quem despreza, rejeita, né? Está rejeitando. Depois a gente vê o Senhor Jesus falando aqui no Mateus 18, 10, vê ele falando aqui nessa frase, não desprezeis alguns destes pequeninos, né? Ele está fazendo uma metáfora aqui, né? Está falando de crianças, de meninos e tal, né? Mas na verdade ele está falando da igreja, né? Porque ele diz o quê? Em seguida ele diz assim, não desprezeis algum destes pequeninos, né? Porque os seus anjos, todos os dias, né? Não é isso? Visitam, né? A face do Deus eterno, né? A face do Pai, não é isso? Ele está falando da igreja, né? Certo? Porque a igreja, ela não despreza, o membro da igreja, a igreja não despreza a palavra, não despreza o mandamento, né? É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. E lá no capítulo, no Mateus, no capítulo 23 e 24, ele vai falar de novo sobre o desprezo, né? Que os fariseus, os escribas e os judeus faziam em relação à palavra. Ele diz assim, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Olha aí, ó, ele está falando aqui de aparência e essência, né? Então, os escribas, os fariseus e quem os acompanhavam, né? Eles desprezavam o mais importante da lei, que era o juízo, que era a misericórdia e a fé, né? E estava dando importância ao dízimo de hortelã, né? De coisas que não tinham muito valor na economia de Israel, né? Então o Senhor Jesus está repreendendo eles aí. E eles coavam um mosquito, né? E engoliam um camelo. Ou seja, as coisas importantes eles não davam valor, mas as coisas mínimas davam grande valor, né? Certo? E aí a gente continua aqui, né? A gente vê aqui em Romanos 2,13, o que está escrito, ó. Diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, né? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2,13, né? Então quem ouve a lei, não tem nenhuma justiça em quem ouve a lei, né? Porque quem ouve a lei significa o quê? Que a lei entra num ouvido e sai pelo outro, né? Não fica no entendimento, não fica na mente da pessoa, né? Então, o valor aqui é dado para aqueles que praticam a lei. E aqueles que praticam a lei também não são justos, não. Eles hão de ser justificados. Nós que praticamos a lei vamos ser justificados, né? Não significa que nós somos justos. A justiça nos vai ser imputada, porque ela também foi imputada a Abraão, né? Que creu em Deus e por isso
a ele foi imputada a justiça. Aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.